noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos felizes de estar novamente nesta casa, agradecemos sempre pelo convite, sempre que pudermos estaremos aqui. Agradecemos a espiritualidade que mantém esta casa aberta, a todos os seus trabalhadores que colaboram para que essa casa possa estar aberta. 90 anos não são 90 dias, né? Quantas pessoas já passaram por aqui, muitos já passaram, já estão do lado de lá, quem sabe se preparando para voltar, né? E a casa está aqui, firme, trabalhando. Assim é conosco também, né? Nas nossas presente encarnação, vamos semeando para que na próxima encontremos já um jardim previamente plantado, para que possamos colher as flores e os frutos do nosso trabalho. Hoje, meus amigos, nós vamos contar uma pequena história do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, né? No livro Contos desta e de outra vida, que vai contar uma passagem de Pedro, logo após a partida de Jesus. Pedro e alguns discípulos ali se reúnem e fundam uma pequena casa no caminho, ali em Jerusalém. Iniciava assim a trajetória do cristianismo na terra, né, com seus discípulos. E Simão Pedro, naquela pequena casa, ali ansiava por trabalhar, ansiava por levar a palavra de Jesus. Ele ansiava por continuar servindo a Deus e a Jesus. E ali, diuturnamente, ajeitando aquela pequena casa, ali se preparando para, quem sabe, né, receber um trabalho que Jesus havia prometido. E ali toda noite, orando, pedindo a Jesus que enviasse o trabalho, que ele estava pronto, ele queria servir, queria levar o Evangelho a todos os corações que ele encontrasse. E ali orando diuturnamente, fazendo o seu trabalho, e quanto mais ele orava certa noite, quando as lágrimas já banhavam o seu rosto, eis que a figura ilustre do Mestre Jesus surge por detrás daquela lamparina acesa em sua sala. Naquela pequena chama bruxuleante, o Mestre ali, irradiando a sua luz, olhando compassivamente para Simão Pedro, que ali, meio boquiaberto, dizia: Senhor, estou aqui. Nos disse que transformaria em pescadores de homens. Estamos aqui, Senhor. Quero servir, quero trabalhar, quero levar a tua palavra. Me honra com o teu trabalho, Jesus. Me honra com o teu trabalho. E o Mestre, olhando Pedro com tamanha ternura, já vai desaparecendo e dizendo para Pedro: amanhã. Pedro nem dormiu aquela noite, pensando que tarefa Jesus enviaria a ele. Acordou bem cedo, já foi ali ajeitando os bancos, ajeitando ali a pequena sala, preparando, quem sabe, o que Jesus enviaria para ele. Será que o próprio Mestre viria ali em pessoa? Quem será que viria ali na casa? E Pedro acabou de ajeitar aquela pequena casa e já se preparava para a primeira refeição da manhã. E ali, se preparando para aquela pequena refeição, e eis que começa a ouvir um vozerio, uma gritaria, batidas ensurdecedoras na porta. Ele vai atender e um homem, né, sem camisa, ali gritando, muitas pessoas lá fora. E esse homem abre a porta pedindo ajuda a Pedro. Pedro o reconhece. Era Joacás, um malfeitor conhecido e há muito tempo procurado ali pelas forças da lei. O que queres aqui? Quero que me abrigue aqui, que me esconda aqui, fora daqui. Te ajudar para quê? Você é um malfeitor, um criminoso? Fora daqui. E abriu a porta para os soldados que estavam lá fora, que o prenderam e o levaram embora. Pedro, orgulhoso da sua atitude, né, fecha a porta, termina a sua refeição, e ali, quando houve então um barulho ali fora, ele abre a porta e vê uma elegante liteira, aquela cadeirinha, né, carregada por escravos, toda ornamentada, e desta liteira desce
uma moça muito bonita, bem vestida, né? Um perfume muito forte, sentia-se de longe, mas com as faces maceradas, os olhos tristes, parecia cansada e doente. Vinha pedir auxílio a Simão Pedro. Simão Pedro também a reconheceu, era Júnia, a pecadora que vivia ali em Jerusalém. Ele também disse assim: o que queres nessa casa? Como podes vir aqui, né, querer entrar na casa de Jesus, fora daqui? O que você merece? Isso é um apedrejamento público. Não tens vergonha de vir aqui? E a expulsou para fora. Fechou a porta e passou a tarde ali, sentado, esperando Jesus. E já ao final da tarde, mais uma nova pessoa batia a porta, jovens fazendo algazarra, e ele nem deu tempo de abrir a porta, e uma pessoa seminu caiu ali dentro da pequena sala. Ele reconheceu prontamente, ele era Jarim, um irmão perdido no vício da bebida, e ali meio inconsciente, e aqueles jovens o apedrejavam, faziam algazarra com ele. E ele disse: como podes vir aqui sujar o chão onde Jesus irá passar? E empurrou o pobre Jarim para fora da casa aos pontapés. Fechou a porta com força e se sentou meio contrariado. Afinal, onde estava Jesus? Onde estaria Jesus? E a noite chegou, e ele já se prepara para dormir, algo contrariado, né? Afinal, passaram o dia esperando Jesus. E ali, quando ele já se preparava para dormir, fazendo a sua última prece, por trás daquela lamparina bruxuleante, eis que o mestre mais uma vez aparece a ele, um olhar triste e compassivo. Como, Jesus, esperei-te o dia todo, prometeste-me trabalho, e aqui estou. Como não, Pedro? Por 3 vezes enviei 3 irmãos nossos para que pudesses orientar com a minha palavra, mostrar o que o Evangelho veio fazer na terra com as pessoas. Enviei 3 ovelhas perdidas para que pudesses, em meu nome, oferecer um novo caminho, para que elas pudessem encontrar o caminho da recuperação. Simão Pedro, se lembrando das 3 visitas que recebeu, e aí caiu a ficha dele, disse: ó Senhor, como sou ignorante, me perdoa a minha ignorância, Senhor, eu não sabia, mas Senhor, por favor, não vás, preciso da tua orientação, da tua palavra, Senhor, pois ainda sou muito ignorante. E Jesus se vira, já desaparecendo, e diz a ele: Simão, meu irmão, quando quiseres ouvir a minha palavra, busque no Evangelho todas as minhas orientações. E desapareceu. Simão Pedro, meio cambaleando, né, sem saber muito, né, o que fazer, sobre a mesa alguns pergaminhos das anotações de Mateus, aos quais ele pega a primeira, abre, e estava lá escrito no capítulo 9, versículo 12: os maus, né, os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Então, com essa grande lição, Jesus vem trazer para a humanidade que tipo de adoecimento nós somos e de que forma Jesus é o médico. E não estamos falando aqui de doenças físicas apenas, mas de doenças psicológicas, doenças sociais, né? Doenças emocionais, incompletudes que nossa alma tem e não consegue nenhum tipo de remédio. Buscamos aqui e ali muitas vezes, né, solução para as nossas crises de insegurança, de falta de fé, né? Buscamos no médico amigo algum remédio que nos coloque a certeza, a coragem, mas muitas vezes não encontramos na medicina terrestre este medicamento para a nossa alma. Então, meus irmãos, todas essas pessoas que passaram por Jesus, e aí faço uma pergunta para todos os irmãos:
aqui presentes, e nós? Já nos vemos necessitados das curas de Jesus? Já paramos para pensar do quanto precisamos de Jesus para algo que nos faz falta? Me sinto muitas vezes ansioso, triste, depressivo, ou em algum tipo de crise, ou mesmo com adoecimento físico. E já pensei em conversar com Jesus? Já pensei em pedir a Jesus? Então, o que nós estamos buscando em Jesus? Estamos olhando para Ele como esse médico que veio nos curar. E aí olhando para toda a humanidade, né? Para toda a humanidade. O que Jesus veio curar? Se nós olharmos no Evangelho, né? Nas lições do Evangelho, todas as pessoas que Ele curou. Né? E são vários casos. Né? Quem assiste aquela série The Chosen, é tão bonito, né? Quem já assistiu, né? Vê ele curando as pessoas, o paralítico que estava ali na piscina, né? Esperando a água tremer, para que quando a água tremulasse, ele pulasse na piscina de Siloé, né? Para ser curado, pois um anjo ali estaria. Só que ele não conseguia, né? Ele não conseguia andar. E quantos outros, né? Que tinham vários tipos de doença, os irmãos portadores da hanseníase, que foram curados instantaneamente por Jesus. Há pessoas assim, aquele que eu acho assim, o mais assim, não pitoresco, mas um profundo ensinamento, que foi o cego Bartimeu. Bartimeu era um cego conhecido, e ali, sabendo que Jesus passaria por ali, ele ficou aguardando Jesus, para que pudesse ser curado. E quando ele ouviu o vozerio, pessoas passando, ele imaginou, é Jesus que passa? Mas eu não sei quem é, não vejo, sou cego. E começa a gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E quanto mais ele gritava, as pessoas, cala-te, Bartimeu, fique quieto, não incomode o mestre. Mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, gritava e gritava por Jesus. E eis que Jesus se volta para Bartimeu e faz uma pergunta interessantíssima para Bartimeu. Bartimeu, o que queres que eu faça? O que queres de mim, Bartimeu? O que queres de mim? Bartimeu diz que eu vejo, que assim seja. Mas faço uma pergunta aqui para a nossa reflexão. Será que Jesus, se voltando para Bartimeu, não percebeu que ele era cego? Será que Jesus estava fazendo algum tipo de pegadinha? Bartimeu, o que você quer comigo, Bartimeu? Quero ganhar uma mega sena, não sei, né? Por que será? Por que Jesus fez essa pergunta para Bartimeu? Por que será, meus irmãos? E refletindo, né, em nós mesmos, em toda a humanidade, então pensaríamos assim, que existem ainda muitas pessoas que, mesmo se reconhecendo como doentes ou necessitados de alguma cura, não querem ser curados. Então Jesus não podia infringir nenhuma vontade de Bartimeu. Você quer ser curado? Sim. E ele foi curado. E olhamos para nós e para a humanidade. Vou repetir aquela pergunta. Já nos vimos necessitados de alguma ajuda de Jesus? E o que pediríamos a Ele se hoje estivéssemos diante dEle e Ele perguntasse para nós, Márcio, José, o que queres de mim? O que diríamos a Jesus? É uma reflexão, meus irmãos. O que diríamos a Jesus? Assim também como aquela mulher, a hemorrágica, né, que ela fazia 12 anos, né, que estava doente, gastou todo o dinheiro que ela tinha, todos os recursos, buscando médicos, e não era curada. E ela sabia que Jesus poderia curá-la, pois entre a crença dos judeus, todos os varões judeus, que usavam aquele chale com aquelas
aquelas rendinhas na ponta, aqueles babadinhos, aquilo significava as virtudes divinas, que todo varão de Israel que portava as virtudes divinas, para que ele não se esquecesse que ele era instrumento de Deus. E pelos sinais que Jesus fazia, pelo comportamento de Jesus, aquela mulher sabia que Jesus era um homem virtuoso, que acima de tudo ele era virtuoso, que ele tinha a virtude divina, era portador do dom da cura. Por isso ela tinha tanta certeza, e ela tocou na orla do vestido, pois é ali o significado da virtude de Jesus, e foi curada no mesmo instante. E aí Jesus fala: nossa, alguém me tocou. Aí Pedro: mas Senhor, tem um monte de gente espremendo a gente aqui, né? É igual um ônibus lotado, um empurra daqui, empurra dali, né? Mas Jesus falou: alguém me tocou e uma força saiu de mim. E aí aquela senhora se fala: eu toquei, fui eu. E aí Jesus se vira para ela e diz assim: foi a tua fé que te curou, foi a tua fé. Então nós começamos a ver que Jesus está aqui ao nosso lado, esperando, né? Esperando a nossa iniciativa, a nossa busca. E eu não estou falando aqui só, mais uma vez, de doenças físicas. Muitas vezes aquelas doenças que são os limites, que estamos presos no egoísmo, na vaidade, no orgulho, no mau julgamento, na revolta, na tristeza. E um parênteses aqui que a gente abre, né? Lá entre os judeus, né? Todo aquele que tinha portava algum tipo de defeito físico, o cego, o portador da hanseníase, né? Ou o aleijado, todos eles que portavam algum defeito físico, né? Entre os judeus significava que alguém na família deles havia pecado. Alguém deles havia pecado e por isso Deus estava castigando aquela pessoa. Ou haviam sido seus pais, ou seus antepassados, e aquela criança vinha com algum defeito físico. Essa é a crença dos judeus. Então dizia-se que aquela pessoa estava em pecado. Mas o que tinha a ver? Qual era o contexto do pecado? Entre os hebreus, o pecado era quando alguém se apartava da lei de amor. Quando alguém se apartava da lei divina. Olha, aquela pessoa não está mais cumprindo a lei divina. Ela deixou de estar no amor. Bom, ela então está em pecado. E quando ela se aparta da lei de amor, ela vai adoecer. Ela vai adoecer. De uma forma muito simples, seria a explicação da lei de causa e efeito. Aquilo que nós vamos semeando, nós vamos colhendo. Mas como assim? Que estamos semeando os nossos próprios males? Estamos semeando os nossos adoentamentos? E onde então onde se inicia todo o adoentamento? Senão no próprio espírito. Cada um de nós que temos algum tipo de desequilíbrio emocional, como eu disse, ou a revolta por algo que não conseguimos, por algo que não aceitamos, ou dentro da nossa própria família, uma situação muito conflitante e que nos deixa revoltados ou muito tristes. Né? São sentimentos exacerbados do nosso espírito, né? Da raiva, do orgulho, do egoísmo. E todo esse desequilíbrio vai gerar um mal-estar que vai refletir no nosso corpo físico, pois o nosso corpo é reflexo do nosso espírito. É reflexo do nosso espírito. Então, cada vez que nos apartamos da lei divina, cada vez que desviamos da lei do amor, somos convidados, né, nos relacionamentos que temos dentro da nossa família, no nosso trabalho, nas relações do nosso dia a dia, somos convidados sempre a sermos pessoas mais moderadas, né? Aquela pessoa mais equilibrada, que não se exalta a todo instante, né? Que pratica o amor, pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, né? Então são convites que a vida o tempo todo nos chama a praticar. E de que forma
temos respondido a esses convites. Então, meus irmãos, todas as vezes que aqui viemos, todos os lugares onde vamos, que começamos a refletir sobre o Evangelho de Jesus, nós começamos a perceber que existe algo em comum entre tudo aquilo que Jesus disse, em todos os ensinamentos, onde Jesus vai devolvendo para cada um de nós, explicando para cada um de nós, que nós não somos vítimas de nada, nós somos os autores, os atores desse próprio filme, que é a vida ao qual estamos vivendo. Nós somos donos do nosso destino. E são as nossas escolhas, que vão determinar a nossa vida futura. A presente vida e a vida futura. Eu gostaria de contar uma outra história, uma outra historinha, também de Humberto de Campos. Humberto de Campos, o irmão X, no livro Fé e Vida, o livro Fé e Vida. E Humberto de Campos vai contando uma história que ele estava no mundo espiritual. Estava no mundo espiritual, ali em reunião, em aprendizado com os companheiros dele, estava numa escola espiritual, recebendo lições. E ele conta que ele jamais havia se aproximado de um espírito com tanta luz. Estavam ele, outros tantos companheiros, e havia uma entidade de nome Diana, que era envolta numa luz muito grande, e que todos que dela se aproximavam sentiam um profundo amor, uma profunda paz, simpatia e equilíbrio. Ela irradiava amor. E ali o companheiro que estava com ele disse assim: imagine você, meu irmão Humberto, que essa nossa irmã Diana ainda vive nos mundos inferiores, ainda vive nas partes mais inferiores do nosso planeta Terra. Ela ainda vive lá, nas furnas de sofrimento, apesar de todo o merecimento que ela tem, que poderia estar em qualquer orbe superior, em qualquer mundo feliz, ela está aqui, vive aqui na Terra ainda, nos círculos de dor. E ali ela termina aquela preleção, todas as pessoas que estavam ali se sentem felizes, harmonizados, e se aproximam dela para agradecer, para sentir um pouquinho da companhia dela. E Humberto de Campos, todo feliz, e ele, como um jornalista bom que é, já faz uma pergunta direta: minha irmã Diana, como podes, assim, com tanta luz, ainda estar, fazer da sua vida uma vida junto aos sofredores, aqueles lá nas furnas do sofrimento no mundo inferior? E ela disse assim: meu irmão, vou contar uma história a vocês. Eu também vivi muito tempo na Terra encarnada. E olha, fui uma pessoa, e acho que das piores, que passou pela Terra. Presa no vício do orgulho, da vaidade, extremamente ciumenta e invejosa. Deus me concedia uma família e eu desprezava. Um marido fiel e eu era infiel a ele. Filhos bondosos que eu não dava valor. Um trabalho digno que eu rejeitava. Ele me dava fortuna e eu desprezava, não ajudava ninguém. E eu fui de vida em vida, perdendo todas as oportunidades que Deus me havia dado. E aqueles irmãos, espíritos amigos, que franqueavam comigo as minhas existências, me auxiliando a permanecer no caminho do bem, eu não ouvia nenhum deles. Me afastava deliberadamente de seus conselhos e das suas explicações. E aí, de vida em vida, fui caindo. Esses irmãos foram evoluindo com as suas luzes, foram indo para outros orbes, para outros planos da vida, e eu fui ficando cada vez mais sozinho. E até que uma vez, um ex-marido, que ainda me acompanhava no mundo espiritual, por amor a Jesus, muito me auxiliava, e alcançou uma iluminação muito grande pelo amor que ele sentia e praticava, e foi convidado a ir para outro patamar da vida espiritual, e eu fiquei sozinho aqui no mundo espiritual.
abandonada, revoltada, achando que eu estava esquecida por Deus, que não merecia aquele sofrimento. Muitos anos passei no mundo inferior, ali entre todos aqueles sofredores, espíritos em condições horrendas, deformados, gritos, pedidos de socorro. A revolta era algo comum naquele mundo onde eu vivia. Até que um espírito de luz por ali passou e me disse: minha filha, se queres alcançar a felicidade, olhe para a minha história. Eu também já estive no seu lugar, mas fui convidada por um espírito amigo a que eu pudesse dedicar a minha vida aos sofredores, aqueles que muito sofriam. E aceitei a sua oferta e trabalhei em prol dos sofredores e alcancei a felicidade. Minha filha, faça o mesmo. Quantos irmãos estão aqui, olha aqui ao seu lado, quantos estão caídos, pedindo socorro, pedindo ajuda, em situação muito pior que a sua? Por que não pede a Jesus que te envie uma reencarnação, onde possa, através do amor ao próximo, e do sofrimento e da renúncia, auxiliar esses irmãos e auxiliar a ti mesmo, consertando esse seu coração que insiste em não amar? E ela pensou e disse para essa prefeitura que ela faria isso. Pediu a Jesus, foi encaminhada até o diretor daquele mundo espiritual, que a levou a uma reencarnação aqui na Terra mesmo. Ela reencarna na Terra numa situação muito difícil. Veio pelos caminhos da orfandade, abandonada muito cedo, cheio de complexos, de dificuldades, se esposou muito cedo com um antigo companheiro de vidas passadas, também em sofrimento. Tiveram 4 filhos, e logo após ter 4 filhos, o marido desencarna. Ela fica sozinha, com 4 filhos com defeitos físicos. 2 que tinham deficiência física, os chamados aleijados. Um portador da hanseníase e o outro portador da deficiência visual, um cego. E ela, presa a esses 4 filhos, sem poder trabalhar, sem poder conquistar o pão do seu dia, ali andou aqui pela terra mendigando ajuda e mendigando auxílio para que pudesse sustentar aqueles 4 filhinhos necessitados. E ela sempre se lembrando, inconscientemente, da promessa que havia feito de uma vida de sacrifícios, quem sabe consertaria o seu coração. Após 20 anos, seus 2 filhinhos, que eram aleijados, desencarnaram. Depois de mais 10 anos, aquele irmãozinho, seu filho, que era portador da hanseníase, também desencarnou. Mas não quer dizer que sua vida foi mais fácil. Após 40 anos, aquele que era portador da deficiência visual também desencarnou. Ela viveu aqui na Terra por mais alguns anos e, ao fim dos 70 anos de sacrifícios, de dores, de lágrimas, mas de muito trabalho em prol daqueles 4 sofredores que Jesus colocou no seu caminho, ela desencarnou. E chegou no mundo espiritual já com uma luz acesa em seu coração. E aí ela respondeu para Humberto de Campos: é por isso, meu caro Humberto, que eu ainda vivo no mundo espiritual. Por mais de 1000 anos, quem sabe se eu vá viver lá, eu ainda assim não conseguirei pagar a dívida que tenho por cada um daqueles sofredores, pois foi o sofrimento deles que permitiu a minha evolução espiritual. Então, lembrando para cada um de nós, que muitas vezes na presente vida, aquelas dificuldades que se apresentam para nós, que não sabemos de onde vêm, por que chegaram, talvez começando a olhar do ponto de vista espiritual e começar a enxergar, quem sabe, se aquilo ali não é a grande missão para a nossa presente encarnação, para que com aquela vida de dificuldade, com aquele restringimento, com aquela coisa que nos impede muitas vezes de sair do caminho do amor, não é aquilo que nos está segurando para que possamos não desviar e alcançar mais cedo a evolução espiritual.
São perguntas, meus amigos, para que a gente possa refletir na nossa própria família, no nosso próprio trabalho, na nossa presente vida, e olhar para as dificuldades que temos, para os limites que nós temos. E quem sabe se esses limites não são aquelas portas estreitas que estão nos levando ao mundo espiritual superior. Quem sabe, meus irmãos? Nós sabemos que pela lei de causa e efeito, plantio e colheita, nós estamos aqui, plantando e colhendo, plantando e colhendo. É uma oportunidade que nós temos. E uma outra passagem, Jesus, nós dizemos assim, né? Então, quem são os doentes aqui na terra? Quem são os doentes? Só aqueles que têm algum tipo de deficiência? Ou toda a humanidade que ainda na deficiência da arte de amar, ainda é mais um necessitado do amparo de Jesus, para que possa aprender a amar. Mas amar de uma forma assim verdadeira, sem esperar nada em troca. Amar por amar. Amar por amar. Quem sabe não somos todos nós esses necessitados do amparo de Jesus. E Jesus, mais uma vez, tendo saído do lugar onde ele estava, foi até um posto de coletoria. E lá estava Levi, o cobrador de impostos. E Jesus foi e convidou Levi. Vem comigo, Levi. E Levi se levanta e foi ter com o mestre. Foi o apóstolo Mateus. E ali os doutores da lei começaram a falar para ele, mas como assim? O seu mestre está ali envolvido com pessoas de má vida, com aquelas pessoas, né, portadoras de todas as doenças, deficiências. Tá? Esse Jesus convive com a escória da humanidade. Por quê? Aí Jesus se vira para todos eles e diz aquela frase mais uma vez: não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. E eu vim para eles, para que tenham vida e tenham vida em abundância. Vida em abundância. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, esse capítulo que nós acreditamos que espíritos crísticos, né, ou o próprio Jesus, por que não, o Espírito de verdade, que trouxeram essas mensagens através dos médiuns para todos nós. Esse Espírito de verdade vem e diz assim: vem instruir e consolar os pobres deserdados. Vem dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor, né, foi sagrada no Monte das Oliveiras, mas que esperem, pois também eles, os anjos, virão enxugar as suas lágrimas. E as suas virtudes não estão esquecidas. Eu, o divino cultivador, ou o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, querendo dizer muitas vezes, irmãos, quando nós paramos de pensar em nós mesmos, nas nossas dificuldades, nos nossos limites, nas nossas impossibilidades, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque comigo é assim, porque comigo é assado, e eu não viro os meus olhos para alguém que está do meu lado e que tem um sofrimento muito maior que o meu. Por quê, meus irmãos? Será que Jesus, ou essa grande lei divina, não colocou ao nosso lado, bem próximo de nós, o remédio que vai nos curar? Pois será que Deus, né, essa grande lei divina, né, Ele acertou todo o universo? A gente vê os planetas aí, ninguém briga um com o outro. O Sol não briga com a Lua, né? Não é porque o Sol sai de dia e a Lua de noite, é que eles estão brigados, né? Então, Deus acertou com tudo e só errou com a gente? Ou será que nós não estamos enxergando esse amor de Deus à nossa volta? Tem mais uns minutinhos ainda, né? Acho que tem, né? Sim. Só 5? Vou falar rápido então, vamos lá. Tem um encontro, tem uma lição do nosso querido Espírito X, irmão X, ou Humberto de Campos, que se chama o Encontro Divino.
é uma história muito bonita, que vai falar de um antigo castelão. Castelão, aquele homem que vivia na Idade Média, era dono de um castelo, um cavaleiro, Cavaleiro d'Arçanval. E Cavaleiro d'Arçanval, ele era um cristão eminente. Ele era um cristão, e ele trazia um propósito central na sua vida. O propósito central da vida dele era servir a Jesus, para que, servindo a Jesus, ele pudesse encontrá-lo mais rapidamente. E com esse propósito, certa vez, saiu do seu castelo, ia em direção à Itália, buscar soluções para alguns problemas relativos à sua própria residência. E com a sua armadura fulgente, através daquele sol, com o seu belo cavalo, a galope a toda velocidade em direção àquela estrada. E logo na primeira curva, quando ele vê um ulceroso mendigo estendendo-lhe as mãos, pedindo ajuda. E ele, sem parar um instante, sem menos olhar para aquele sofredor, atira-lhe uma joia, para que ele pudesse, quem sabe, remediar a sua existência. Algum tempo depois, D'Arçanval precisou mais uma vez sair do seu castelo, ia para a Inglaterra, resolver alguns problemas com alguns eminentes da igreja, aos quais ele cultivava amizade. E também com o seu cavalo a todo galope naquela estrada. E na primeira curva está lá, com exatidão de lugar, o ulceroso mendigo, com um olhar triste, estendendo-lhe os braços. D'Arçanval, como era cristão e gostava de fazer a caridade, atira um manto para que ele, quem sabe, pudesse remediar a sua vida. E sem pausa no seu galope, seguiu em frente. Mais um tempo passado, e D'Arçanval, já com problemas sérios econômicos no seu castelo, vai até Paris, pedir socorro às autoridades, através de um empréstimo, para que pudesse resolver a situação ali do seu castelo. E ali, já menos afortunado, vai com o seu cavalo, com a sua armadura, a todo galope. E na primeira curva, com exatidão, lá estava o irmão, portador da hanseníase, com as suas feridas em chagas abertas, estendendo os braços e os olhos tristes para D'Arçanval. D'Arçanval, já menos feliz nas finanças, como eu disse, olha seu gorro, que era um gorro de alto valor, e atira aquele irmão, sem menos olhar nos seus olhos. Algum tempo depois, num ato de fé, D'Arçanval vai representar o seu castelo, na expedição de Godofredo de Bouillon, com o qual, com a cruzada, iriam libertar os lugares santos. E D'Arçanval, ali com a sua armadura, com a sua arma, ali virando aquela curva, lá estava o ulceroso mendigo mais uma vez, com os olhos mais tristes ainda, como que queria devorá-lo com o olhar. D'Arçanval retira o seu pacote de alimentos, o seu farnel, e atira aquele irmão. E segue em direção à Palestina. E ali na Palestina, D'Arçanval combateu valorosamente. Lutou, mas caiu ferido nas mãos do inimigo. E ali foi capturado, viveu anos a fio, em sofrimento, humilhações, ataques, perseguições. Transformou-se D'Arçanval num farrapo humano. Muitos anos depois, conseguindo sair da Palestina, retorna ao seu lar. Mas, propalada a falsa notícia de sua morte, seus familiares não o reconhecem. Não reconhecem que aquele ser humano ali, em farrapo humano, transformado depois de muitos anos, ali não era mais D'Arçanval. E os seus filhos, revoltados, soltaram os cachorros, que o atacaram e o dilaceraram cruelmente. D'Arçanval, chorando bastante, queria sumir do mundo, mas ir para onde? Sua dor era grande demais, e o mundo era pequeno para abarcar a grande dor que ele sentia. Então, ele começa a seguir aquela mesma estrada, e ele vai
E na primeira curva ele encontra de novo o ulceroso mendigo. Darsanval relembra a passada grandeza, os tempos como cavaleiro, as posses e de tudo que ele ofertou para aquele irmão que estava ali, que mais uma vez pedia o seu auxílio. E pela primeira vez, Darsanval olhou para os olhos daquele amigo. Pela primeira vez, olhou nos olhos daquele mendigo. E pensou que aquele mendigo deveria ser o seu irmão. Olhou para si e não tinha mais nada para dar. Apenas o seu corpo que estava ali, todo machucado. Então abriu seus braços e caminhou em direção daquele irmão. E o abraçou e ele ouviu daquele mendigo: Darsanval, vem a mim, eu sou Jesus, teu amigo. Enquanto me procuravas tão longe, eu estava aqui tão perto. Agradeço-te o ouro, o manto, as joias e o alimento. Mas por muito tempo eu aqui esteve, próximo de você, esperando pelo seu coração. Darsanval nada mais viu. E no dia seguinte, quando os trabalhadores saíram no campo para semear, tropeçaram num cadáver. Darsanval estava morto. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe. E quem sabe, no amor ao próximo, Jesus está nos esperando. Fiquem com Jesus. Muito obrigado.